A Motorola é uma das empresas responsáveis por muitas das tecnologias que possuímos hoje em dispositivos móveis. Tendo sido grande rival da Nokia no início da produção dos telefones celulares, a companhia, entretanto, passou por diversas dificuldades com a popularização dos smartphones, sendo obrigada a vender todo o seu portfólio de patentes e sua divisão mobile para a Google, que acabou repassando o setor para a Lenovo poucos anos depois. Acontece que, mesmo sendo uma das pioneiras no setor de telefonia móvel, poucas pessoas conhecem realmente a história por trás dessa grande empresa, e é por isso que resolvemos trazer a história de uma das maiores empresas de telefonia do mundo. A companhia que conhecemos hoje como Motorola foi fundada em Chicago, nos Estados Unidos, pelos irmãos Paul e Joseph Galvin, no dia 25 de setembro de 1928. A empresa possuía na época o nome de Galvin, devido ao sobrenome da família dos seus fundadores, e contava com apenas 5 funcionários. Mesmo com um número baixo de mão de obra, a Galvin foi capaz de desenvolver um produto chamado eliminador de pilhas, que permitia que os rádios e pilhas funcionassem conectados à corrente elétrica residencial padrão para a época. O primeiro sucesso comercial da empresa aconteceu somente em 1930, com o lançamento de um rádio para automóvel. O rádio era prático e de preço acessível. Paul criou o nome da marca do rádio automotivo de Motorola, unindo as palavras motor em alusão ao movimento e olá como referência ao som de uma vitrola. Dessa forma, a marca Motorola remetia à ideia de som em um movimento, um nome perfeito para um novo produto. Ainda nos anos 30, outros produtos foram colocados no mercado, sempre com inovações importantes. Em 1936, a empresa ingressou no mercado de rádios domésticos e começou a fornecer o primeiro sistema de rádio patrulha, que nada mais era que um rádio AM ajustado em uma só frequência para receber transmissões da polícia. Mas foi nos anos 40 que a empresa ganhou mais impulso com diversos lançamentos interessantes, como o primeiro rádio portátil bilateral destinado ao exército dos Estados Unidos, que se tornou um ícone nas frentes de batalha na Segunda Guerra Mundial. Em 1947, com o sucesso cada vez maior dos seus produtos e da sua linha Motorola, a empresa resolveu assumir o nome e se reinventar, começando a se chamar Motorola Inc. Em 1955, a empresa revolucionária no setor de comunicações, com o lançamento do Page no mercado, que ficou conhecida como o primeiro rádio mensagem ou BIP. Em 1958, a Motorola lançou no mercado o Macrotech, o primeiro rádio bilateral veicular do mundo, com receptor e fornecimento de energia totalmente transistorizado. Seu baixo consumo de energia permitia que o rádio funcionasse sem precisar ligar o motor do veículo. Era uma inovação e tanto para a época. Pouco depois, em 1959, a grande sensação do mercado de eletrônica de consumo seria o lançamento do primeiro rádio portátil de bolso totalmente transistorizado. Batizado de X11 na década de 1960, sob o comando de Robert Galvin, filho do fundador, a empresa começou a expandir-se internacionalmente, focando-se no mercado de produtos eletrônicos para o consumidor final. A fase mais importante da empresa teve início em 1973, quando apresentou um aparelho de comunicação móvel voltado para o consumo em massa. Pouco depois, em 1977, foi colocado em teste um sistema de radiotelefônico, batizado de celular. O nome era uma homenagem às células de curto alcance do sistema. Isso alcançaria em 1983, depois de 15 anos de investimentos e pesquisas de mais de 100 milhões de dólares no desenvolvimento da tecnologia móvel, com a comercialização do primeiro sistema de celular da empresa, chamado de Dynatec.
Nos anos seguintes, a Motorola se especializou na produção de telefones celulares, com o lançamento de um dos produtos de maior sucesso neste segmento, em 1996, quando introduziu no mercado o famoso telefone StarTAC, então menor e mais leve aparelho celular do mundo. Em 2004, a Motorola lança um dos maiores modelos de sucesso da marca, o Motorola V3. O V3 era o sonho de consumo de muitas pessoas nessa época. O celular da Motorola vendeu 130 milhões de unidades, entrando para o ranking de modelos de celulares mais vendidos da história. No dia 4 de janeiro de 2011, ocorreu a separação oficial da Motorola em duas companhias, ambas com ações negociadas publicamente na Bolsa de Valores. A Motorola Mobility, focado em negócios com celulares, acessórios, tablets e decodificadores de TVs, e a Motorola Solution, focada em negócios que incluíam scanner de código de barras, redes sem fios, rádios intercomunicadores, e apesar de atuarem como empresas separadas, as duas continuam ostentando o mesmo nome e partilhando direitos e patentes. Em 15 de agosto de 2011, a Google anunciou a compra da Motorola Mobility, a divisão da empresa americana responsável pela fabricação de celulares, por 12 bilhões de dólares. Com essa aquisição, a Google, que sempre foi uma empresa de softwares, passou a ser também uma das grandes fabricantes de hardwares para celulares no mundo. Com a compra da Motorola Mobility, o Google incorporou 17 mil patentes em seu portfólio atual. Além disso, a aquisição permitiu ao gigante virtual controlar a fabricação de aparelhos que utilizam o seu sistema operacional Android. Em 29 de janeiro de 2014, a Google anunciou em seu blog oficial um acordo de venda da Motorola, entregando a marca para a asiática Lenovo com aproximadamente 7 bilhões de dólares, um valor bem abaixo dos 12 bilhões de dólares negociados em 2011, que entregava também uma enorme quantidade de patentes que ficavam com a Google. Com a Google, a Motorola lançou novos aparelhos, como o Moto G e o Moto X, e já com a Lenovo surgiram o Moto Z e diversos aparelhos. Atualmente, a empresa ainda continua investindo no ramo de smartphones e, historicamente, teve um grande papel na comunicação móvel na qual vivemos até hoje.